Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de número 22 a 24. E hoje nós não teremos a saída das crianças, elas permanecerão no templo junto com os seus pais, para que também possam participar deste momento especial conosco. Atos, capítulo de número 2, versículo de número 22 ao versículo de número 24. Atos 2, 22 a 24. Eu estarei lendo, os irmãos acompanhem na Bíblia de vocês. Nos diz assim a palavra do Senhor. Varões israelitas, atentai a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível não fosse ele retido por ela. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, maravilhoso e soberano Senhor, eis-nos antes desta tua palavra viva. Clamamos pelo teu cuidado e tua graça, para que o Senhor venha de fato falar aos nossos corações, para que o Senhor venha nos engrandecer, nos fazer conhecer a tua vontade, nos enriquecer com a tua verdade. Clamamos pela tua graça em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados e queridos irmãos, essa semana é uma semana especial no nosso calendário. Pelo menos para os cristãos, essa deveria de ser uma realidade. Porque, tradicionalmente, nós relembramos e ensinamos a ressurreição de Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que, segundo o relato da Bíblia, como nós vimos no decorrer desta nossa liturgia, na sexta-feira morreu numa cruz, doando-se a si mesmo, assumindo o nosso lugar, morrendo a nossa morte, sendo sepultado, e ao final daquele dia. Mas no domingo, para a nossa plena alegria, ele ressurge de entre os mortos. Este texto que nós lemos aqui é parte do primeiro sermão pregado que anuncia este fato e esta verdade. Até o presente momento, no contexto bíblico, eram poucos que estavam cientes deste extraordinário acontecimento. O mundo antigo não tinha a menor ideia do que se passava naquela província, na insignificante Palestina do primeiro século. Até muitos mesmo dos moradores que ali estavam, naquela cidade de Jerusalém, em seus arredores, não faziam ideia do que tinha ocorrido. Mas Jesus havia ressuscitado. Já havia estado com seus discípulos, caminhado com eles, orientado, dado as últimas informações e orientações para eles. E já estava junto ao Pai, já havia subido aos céus. Então, no cumprimento daquilo que o Senhor havia prometido, que a palavra se cumpria, ainda com os profetas, séculos antes da própria existência do Cristo encarnado nesta terra, algo maravilhoso, grandioso acontece. Era a festa de Pentecostes. Havia multidões reunidas novamente ali na cidade de Jerusalém, para celebrar essa grande festa. Então, de repente, numa daquelas casas que ali se encontrava, no cenáculo daquela casa, algo tão significativo se moveu, algo tão extraordinário se apercebeu, que aqueles que caminhavam pelas ruas tiveram as suas atenções voltada para aquela casa em específico. Um grupo de judeus, provindos da Galileia, estavam falando das grandezas de Deus em idiomas, línguas, das quais eles mesmos não conheciam. Tal evento chama de tal forma a atenção destes que ali agora concorrem, curiosos, para saber o que está acontecendo. Há um grupo entre eles, como sempre tem, que estavam zombando e diziam: eles estão embriagados, eles estão bêbados, como se houvesse uma embriaguez coletiva. É neste exato momento
em que eles chegam até este cenáculo, até a porta desta casa, em que eles se questionam e perguntam o que está acontecendo, que um dos participantes presentes ali, que participaram deste milagre, levanta-se e declara que eles não estão embriagados. É Pedro quem surge, quem levanta, e que faz a voz daquele grupo, em torno de 120 pessoas que haviam sido reunidos naquele local. Pelo menos não era vinho que eles haviam se enchido naquela manhã. E que o extraordinário fato, a maravilhosa obra e ação que estava acontecendo, era o cumprimento da palavra do próprio Deus. Daquele Deus que eles estavam ali para celebrar. Daquele Deus pelo qual eles estavam oferecendo os seus sacrifícios, concorrendo para o templo. Então Pedro, direcionado pelo poder do Espírito Santo, começa a relatar que tudo o que havia acontecido, todo aquele fato extraordinário que chamou a atenção daquela multidão na rua, era o cumprimento da palavra. Porque Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de todos eles com milagres, prodígios e sinais, este a qual o próprio Deus realizou por intermédio de Cristo entre eles, e que eles mesmos conheciam. Era ele o responsável direto por todos esses acontecimentos. No entanto, a realidade é que este grupo que ali estava ciente de que esse Jesus da qual Pedro falava havia sido morto, entregue dias antes, por eles mesmos, por aquela multidão, sendo então entregue para ser crucificado por mãos de ímpios. Imagine a confusão que surge na mente daquela multidão que ali está. Eles conheciam o Mestre Jesus. A fama de Jesus percorria toda a região e todo o Israel. Muitos caminhavam distâncias para poder ouvir os seus ensinamentos. Muitos, de fato, tornaram-se seus discípulos, outros curiosos o seguiam. Entre ricos e plebeus, homens e mulheres, crianças, muitos sabiam da história dele. E ainda mais, muitos tomaram conhecimento, porque no dia da grande festa nacional, da festa da Páscoa, ele havia sido entregue, logo no dia seguinte, pelas autoridades judaicas, a Pôncio Pilatos, para que ele pudesse ser julgado e condenado. E mesmo Pilatos não tendo encontrado nele razão para isso, temendo a multidão mais do que ao próprio Deus, lava as suas mãos e pergunta ao povo: o que você quer que eu faça? Aquela mesma multidão que ali está é a multidão que grita: crucifica-o, crucifica-o. É a multidão que acompanha em cortejo enquanto o Senhor caminha pela Via Crucis em direção ao Gólgota, a montanha da caveira. É a mesma multidão que está ali e que meneia a cabeça quando vê Jesus pendurado e diz: salvou a tantos e não salva a si mesmo. É a mesma multidão que percebe o céu se escurecendo quando ele grita: tetelestai, está consumado. É a mesma multidão que o vê no final do dia sendo tirado, enrolado e baixado ao túmulo pertencente a José de Arimateia. Então essa multidão que ali está segue a sua vida. Jesus morreu. Os discípulos estão tristes, abatidos, trancados, amedrontados de toda essa situação, completamente perdidos e sem esperança alguma. Até que, como nós lemos o texto, no terceiro dia, Jesus levanta do túmulo. Aparece às mulheres, aparece aos seus discípulos, finalmente no Mar da Galileia aparece a Pedro. Orienta, explica, mostra que tudo aquilo fazia parte do projeto eterno de Deus, daquilo que Deus havia escolhido para fazer e para cumprir, para a salvação deles e de todos aqueles que o Senhor viesse a chamar posteriormente. Mas essa história e essa notícia está limitada, está contida ao pequeno grupo de 120 pessoas que permaneceram fiéis ao Senhor,
que seguiram ainda o Mestre. E então acontece o Pentecostes, nessa festa, esse extraordinário milagre. Pedro se levanta e então anuncia: tudo que se cumpre é porque aquele a quem vocês mataram ressuscitou. Levantou dos mortos, saiu do túmulo. Meus amados, que coisa surpreendente é este fato. A religião cristã é uma religião que tem como símbolo máximo uma cruz e um túmulo vazio, que foi usado como símbolo anteriormente de escravidão, de morte e de tristeza, e agora representa toda a alegria vivida por estes seus seguidores. Mas o que realmente significa para nós esse túmulo vazio? O que é para a igreja, para nós cristãos, o fato de que Jesus ressuscitou? Por que isso é tão importante? Por que isso merece uma data especial no nosso calendário? Por que a igreja precisa de lembrar tudo isso? Nós devemos de lembrar tudo isso. Em primeiro lugar, porque, queridos, sem ressurreição, nós poderíamos ter concluído, podemos chegar à conclusão de que todo o trabalho de Jesus foi em vão. Que toda a sua obra de encarnação, de caminhar sobre a terra, de ensinamento para com seus discípulos, de obediência total e plena ao Senhor, não foi suficiente. Que o seu brado na cruz de consumado não foi ouvido. Observe que no texto que nós lemos, Pedro aponta para esta realidade de que Cristo havia morrido pelo desígnio de Deus, pela vontade de Deus, ainda que os homens fossem responsáveis por isso. Mas no versículo de número 24, ele vai dizer que Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Isso aponta para a satisfação da exigência, para a satisfação da lei, do pagamento da nossa dívida para com o Pai. Há uma imagem no Antigo Testamento, do ofício sacerdotal, que aponta muito bem para esse fato do túmulo vazio, da entrada do Senhor no reino dos mortos e da sua saída. Na visão do sumo sacerdote, quando no dia do julgamento nacional ou do Yom Kippur, no dia do pedido de perdão de toda a nação, que se acontecia uma vez por ano, o sacerdote então realizava a expiação pelo seu povo. Matava o cordeiro, matava o bode, cumpria todo o ritual, esbarrava o sangue, depois ele adentrava num local extremamente sagrado e santo, o Santo dos Santos. Um local cuja a única iluminação que se encontrava era a própria iluminação do Senhor na arca e em cima do propiciatório, onde Deus falava com o sacerdote. A intenção do sacerdote ali era levar diante de Deus o pedido de perdão por aquele sacrifício, pelo reconhecimento do povo de que havia um pecado. O sacerdote deveria de adentrar aquele local, e nós não sabemos o que acontecia ali. Não temos noção do que acontecia naquele local. Mas o fato é de que se Deus não aceitasse todo aquele ritual feito, que Deus não reconhecesse que o preço exigido havia sido cumprido, aquele sacerdote morreria naquele local. E ele não voltaria, não sairia do Santo dos Santos. Se Jesus tivesse ficado no túmulo, significaria exatamente isso. Jesus não entra num tabernáculo humano. Jesus não entra no santuário. Mas Jesus adentra ao local dos mortos. E a luz que ali brilha é o próprio Jesus, como Cordeiro Imaculado, o sacrifício vivo e o sacerdote real, santo, que ao terceiro dia sai para anunciar que aquilo que ele havia cumprido, aquilo que ele havia feito, de fato agradou ao Senhor.
Meus amados, se Jesus não tivesse voltado dos mortos, significaria que nós ainda estaríamos sem o perdão, que nós não teríamos de forma alguma a oportunidade de confessar e clamar ao Senhor para que aplaque a sua ira dos nossos próprios delitos e pecados. A frase "está consumado", ela torna-se real e viva a partir da ressurreição. As palavras de Jesus ali, elas apresentam o cumprimento de Jesus na obediência ao Pai. Mas a tumba aberta, o túmulo vazio, representa que é suficiente para Deus tudo o que Ele havia feito. O que seria de nós se Jesus não houvesse ressuscitado? Estaríamos condenados em nossos próprios delitos e pecados. Mas há mais. Em segundo lugar, se não houvesse ressurreição, jamais poderíamos confiar as nossas vidas a Cristo. Jamais poderíamos crer que há uma eternidade prometida, pois Cristo jamais voltaria para buscar aqueles que, conforme Ele mesmo prometeu, horas antes da sua entrega, João registra as palavras do Senhor, onde ele afirma que estaria indo nos preparar um lugar especial, uma morada na casa do Pai, conforme João 14, versículos de 1 a 6. Como ele mesmo poderia então vir buscar, como é que nós poderíamos ter certeza de que esse local especial estava sendo preparado e está pronto para nós nos receber, se ele não houvesse voltado dos mortos? Se não há ressurreição, não há esperança de nova vida. Não há eternidade para a qual ir. Tudo acaba num túmulo vazio e frio. Todas as palavras que Jesus fala ainda em vida, apontando para uma eternidade, para um reino celestial. Tudo que Paulo descreve, tudo que é apontado e é apresentado nas cartas, tudo aquilo que nós vemos como futuro e realidade presente através do Apocalipse, nada disso tem significado se Jesus não tivesse ressurgido dentre os mortos. Se um cristão não tem um Salvador, se Jesus não é o nosso Salvador, se Ele não é o nosso Redentor, então não temos absolutamente nada. É por isso que Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, vai dizer: se Jesus não ressuscitou, somos os mais infelizes dos homens. Toda a nossa realidade é vã. Mas finalmente, se não há ressurreição, toda a nossa maneira de enxergar o mundo, a nossa cosmovisão, os nossos cultos, rituais, confissões, todo o nosso proceder é completamente inútil. Sem um Cristo redivivo, um Redentor, não nos sobra absolutamente nada. Se Cristo não está vivo, não há base para a nossa fé. Se Cristo não está vivo, não há motivo para estarmos aqui nesta noite. Nada teríamos que justificasse o que cremos. Nada teríamos que justificasse o nosso empenho em conhecer a palavra de Deus, em nosso testemunho, em nossa pregação, nossa adoração e serviço. Nada para justificar nossa esperança, nada sobraria para nós. Mas o fato é que Cristo ressuscitou. E a prova máxima da ressurreição de Cristo é a própria igreja. É a existência da igreja.
Não necessitamos de mais nada para provar que Jesus ressuscitou. Por quê, queridos? Porque quando nós olhamos para esse texto que foi lido, 50 dias após o sacrifício de Cristo, nós encontramos agora um povo ousado. Um Pedro, que antes acovardado havia traído o Senhor por 3 vezes, é o porta-voz da igreja. Se levanta entre as multidões. As ameaças de morte são reais. Tudo o que está acontecendo, tudo o que havia acontecido, tudo fazia com que eles tivessem mais medo. Mas, no entanto, eles são corajosos para enfrentar tudo isso. O próprio ato do Pentecostes é o cumprimento disso. Mas a existência da igreja, nas palavras do próprio Gamaliel, quando pegou os discípulos, e o Sinédrio tentando fazê-los calar, pensou em matar aqueles homens. Levanta-se um entre os fariseus, um entre os doutores do Sinédrio, e faz aquele povo lembrar que antes de Cristo, outros haviam se levantado, julgando ser alguma coisa. E quando o líder deles havia morrido, todo o movimento acabou. Contudo, quando Cristo morreu, o movimento se intensificou. Outros começaram a falar e a declarar que Jesus está vivo. Então Gamaliel vira para o Sinédrio e fala assim: cuidado para que vocês não estejam lutando contra Deus. Porque se de fato esse Jesus ressuscitou, é a vontade de Deus, é a palavra de Deus, é o querer de Deus, nós nada podemos fazer. Mas se ele não ressuscitou, logo, logo, tudo isso acaba, como acabou nos outros movimentos. Mas a igreja permanece. Séculos depois, milênios depois, estamos aqui reunidos sob o mesmo insígnia, alegando a mesma verdade, testemunhando o mesmo fato. Jesus saiu de entre os mortos. Deus, sim, ressuscitou dentre os mortos Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue exatamente pelas nossas transgressões. Ressuscitou por causa da nossa justificação, conforme Romanos 4, versículo 24 e 25 diz. Porque Cristo vive, então, querido, nós também vivemos. João 14, versículo 19. O Deus de nossos pais ressuscitou a este Jesus, a quem vós mataste, pendurado no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou príncipe salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e a remissão dos pecados. É esta a declaração da igreja, é esta a declaração que sai dos nossos lábios. Ora, meus amados, se Cristo não houvesse ressuscitado, seríamos dignos de pena. Mas como Cristo ressuscitou, como Ele levantou do túmulo, aqueles que não estão em Cristo, que não o reconhecem como seu Salvador, é que são os verdadeiros tolos. Carecem da nossa misericórdia, da nossa intercessão e da nossa exposição desta verdade. Eles sim é que precisam encontrar esse Cristo ressurreto, para poder se alegrar nele como nós nos alegramos. Toda a nossa fé, toda a nossa base, tudo aquilo que cremos, não está fundamentado em areia, meus irmãos. Está alicerçado na rocha viva, Cristo Jesus. Eu gostaria de, nesta noite, fazer você pensar sobre onde de fato você tem apoiado a sua fé. Onde de fato você tem apoiado a sua existência. Onde de fato você tem encontrado consolo para a sua vida. Porque isso não é encontrado na igreja, pela igreja. Porque isso não é encontrado na fé, pela fé. Porque isso não é encontrado nos rituais e nos cultos, pelos rituais e pelos cultos.
Isso só se torna real e verdadeiro quando a realidade da ressurreição de Cristo impacta o seu coração, ao ponto de você dizer: não tenho para onde ir, a não ser para os seus pés. Quedado aos seus pés, reconhecendo a sua ressurreição, clamando pela tua graça para com a minha vida. Que nesta noite, queridos, possamos sair daqui com essa convicção em nosso coração. Que você possa sair daqui com a certeza absoluta de que Jesus morreu por você, para lhe entregar a eternidade. Não porque você é bonito, não porque você é merecedor, mas porque Ele primeiro te amou. Porque Ele reconheceu algo para a sua própria glória, entregando-se a si mesmo.